Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no Devocional do Diaconato. Eu me chamo Ana Luísa e hoje eu vim trazer uma palavra muito interessante para a vida de vocês. Antes, eu queria começar com oração. Então, Pai, muito obrigada por esse momento, Senhor. Obrigada por aqueles que estão assistindo, Pai. E obrigada porque essa palavra irá entrar nos corações deles, Pai. Que eles irão absorver desta palavra e que eles possam ter completo entendimento durante esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu trouxe o tema hoje sobre uma vida de adoração. Às vezes a gente fica naquela mesmice de achar que a adoração é só o momento de louvor que a gente tem no culto ou o momento de louvor que a gente tem até no nosso próprio devocional diário. Então, eu trouxe aqui uns pontos para que a gente possa entender que a adoração não é só a música. Então, eu trouxe cerca de 4 pontos sobre essa questão. O primeiro ponto que eu queria falar é vida como altar. E eu queria que vocês abrissem comigo lá em Romanos 12:1, onde Paulo nos afirma: portanto, irmãos, rogo-lhe pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Então, a gente pode ter dessa visão de Paulo, que é sobre o que estamos colocando de altar a Deus. Nessa passagem, Paulo nos fala sobre como a nossa vida deve ser um sacrifício vivo e como nós devemos tornar a nossa vida um altar de culto a Deus. A adoração inclui muitos aspectos das nossas vidas. Então, a adoração não é só aquele momento em que você para louvar a Deus no culto, para render graças durante um louvor. A adoração vem da forma como falamos, como nos comportamos, como nos vestimos, que consumimos de forma geral. Então, a adoração é tudo aquilo que faz da nossa vida um altar para o Senhor. O segundo ponto que eu gostaria de falar para vocês é sobre a adoração em espírito e em verdade, que está lá em João 4:23. No entanto, está chegando a hora de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós podemos entender desse versículo que a nossa adoração não deve ser superficial, ela deve ser coerente. Ela não deve ser só algo raso, algo simples. Deve ser algo que vem do nosso coração, deve ser algo que vem influenciado pelo Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor está à procura desses adoradores de verdade, aqueles adoradores que realmente se prostram e que adoram ao Senhor em verdade. É isso que Ele procura. Ele não procura adoradores que podem levantar as mãos no culto e não sentir nada. Ele procura aqueles que estão dispostos a adorarem Ele em verdade. O terceiro ponto que eu queria trazer para vocês é: glorifiquem em tudo. Lá no Salmo 29:2, temos escrito: dai ao Senhor a glória devido ao seu nome. E em Colossenses 3:17, tudo o que fizeres, façam em nome do Senhor. Então, o nosso todo, a nossa vida em si, reflete ao Senhor. Nós devemos zelar por isso de verdade. Nós devemos tratar isso com mais relevância. Nós devemos viver, nós devemos zelar pela forma como vivemos. Somos a Bíblia que o mundo espera ver. Somos um espelho, uma imagem de Cristo. Então nós devemos ter isso em nosso coração, que todo o nosso ser, ele não só reflete, como ele deve refletir ao Senhor. Então, os nossos hábitos, o nosso dia a dia, reflete quem somos ao Senhor. Somos a Bíblia que o mundo lê. E nós devemos zelar por isso, devemos estar coerentes em relação a essas coisas, devemos estar coerentes com a palavra. Então nós devemos ter esse cuidado, porque
Se na Bíblia está dizendo que nós devemos louvá-lo com os nossos lábios, por que é que dos lábios que louvam a Ele sairão palavras chulas, sairão palavras tolas? Então devemos realmente cuidar sobre essas questões, porque a nossa adoração, ela vem primeiramente do ordinário. Então o nosso ordinário é o nosso campo de adoração. Nosso ser reflete ao Senhor e tudo que fazemos reflete a Ele. E é aquilo que nós sempre refletimos. De uma fonte não podem jorrar duas águas diferentes. Então, se eu me prostro e eu louvo o Senhor com os meus lábios, então com os mesmos lábios eu não posso soltar palavras chulas. Então, é isso que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Outro ponto é que a adoração, ela faz com que nós enxergamos que nós não somos o centro de tudo, né? A gente não é o centro do planeta. Não somos um alecrim dourado que nasce no campo sem ser semeado. Então, nós devemos nos render ao Senhor e admitir que sem Ele nós não somos nada. Então, a adoração, ela deve tocar o céu. Então, sempre lembrem disso. E bom, com tudo isso que eu já falei, nós podemos entender que o Senhor quer ser o centro das nossas vidas. Ele quer nos ter ali por perto. Por isso que nós devemos render tudo a Ele. Sermos verdadeiros adoradores e adorar a Ele de corpo e alma, com tudo que temos. A adoração não é algo perfeito, não é algo para ser feito meticulosamente, algo que devemos fazer totalmente seguindo pequenos padrões que às vezes nós mesmos estabelecemos. A adoração é algo sincero e verdadeiro, seu com o Senhor. Então, eu queria deixar para vocês que a adoração que toca o céu é aquela que vem de um coração quebrantado. É aquela que vem do fundo do nosso coração. E lembrem-se que tudo que vocês fizerem, façam para o Senhor. E que tudo aquilo do seu dia a dia seja uma forma de adoração a Ele. Que sejamos realmente um reflexo dEle e que possamos, de verdade, adorar ao Senhor com tudo que temos. Bom, essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. E eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração e que ela possa edificar você. Então, tchauzinho! Até o próximo vídeo.